Falar de Flamengo? Vamos mudar aqui de jogo? Vamos mudar de clássico? Porque tem Flamengo e Botafogo no domingo. O Flamengo está a 5 pontos atrás do líder, que é o Palmeiras. E o Botafogo não ganhou depois da Copa América. O Botafogo acabou se complicando também na Copa Sul-Americana, perdeu para o Atlético por 1-0. E eles se enfrentam nesse momento. O Flamengo precisando de uma vitória para dar uma satisfação à torcida, porque teve um resultado ruim no meio da semana, a derrota para o Emelec pela Libertadores. E o Botafogo, com todas as dificuldades que tem, financeiras e tudo mais, está numa posição honrosa no campeonato. Está do meio da tabela para cima, Grafite. Ele terminou bem a primeira parte do campeonato, a primeira chamada, a primeira parte antes da Copa América. Acho que ele teve uma derrota para o Grêmio. Se ele não tem aquela derrota para o Grêmio, ele entrava no G4 do campeonato naquela altura e depois não conseguiu mais vencer, né? O Barroca deu uma entrevista pós-jogo falando que o momento é difícil, que tem que baixar a cabeça, levantar a cabeça, falar menos e trabalhar mais. Ou seja, o Botafogo chega num momento difícil, enfrentando um grande rival que vive um momento conturbado também, né? Fora das 4 linhas, a pressão de torcida, a pressão para cima do Jorge Jesus, precisando de uma vitória depois da derrota do Emelec. É um jogo interessante, um jogo importante. Eu não sei como o Flamengo vem, se vem com a equipe alternativa, mesclada, tem desfalque certo já, Diego, de Arrascaeta, o Everton Ribeiro não joga. Pelo menos domingo ele não joga, né? Tem algumas dúvidas ainda do caso do de Arrascaeta e do Everton. Talvez eles possam aparecer Mas na quarta-feira. Na quarta-feira, né? Mas o Flamengo vem bem num momento bem difícil também. Ou seja, é um jogo bem onde as duas equipes precisam da vitória. Isso aí que vai ser importante nesse jogo. O Flamengo perdeu muita gente para a mesma posição, né? Ali no meio-campo, setor de armação, né? E alguns deles vão demorar um pouquinho para voltar, né? O caso do Diego vai ficar meses sem jogar. O Flamengo está cogitando até apostar no Reinier. Ele vai estar lá no elenco, né? 17 anos da seleção sub-17. O Brasil ganhou do Paraguai de goleada, 4-1, ele fez um gol. Ele é o camisa 10 da seleção, usa a braçadeira de capitão, é um talento. Mas responsabilidade imensa se tiver que entrar agora para resolver, né? Eu comentei o outro jogo do Brasil com o Paraguai, o 3-1 da seleção brasileira, ele jogou também. Ele não jogou 90 minutos em nenhuma das duas partidas. Ele teve uma tendinite no joelho há pouco tempo, estava se recuperando disso também. Menino, tem 17 anos de idade, um jogador promissor. Nesse jogo ele também não ficou até o final, ele saiu esse agora, né? Ele tem 1,85 m, é um jogador de porte, não é um jogador rápido, é um jogador de característica mais de toque de bola, lento, cadenciado, um jogador inteligente, mas é um menino, tem 17 anos de idade, está inscrito, mas não é para o torcedor, e hoje o torcedor do Flamengo passou o dia falando nisso. É Reinier, e tem que ser. Acho que o menino vai, pode pegar um banco, pode encaixar nesse elenco, pode até entrar na partida, mas não é o cara que você vai acreditar que vai resolver. O moleque é muito bom. Não vai queimar. Tudo que jovem precisa na vida é de oportunidade. Acho que é uma tremenda oportunidade para ele. Acho até que ele vai aproveitar, mas com menos peso. É bom tirar o peso de cima dele. É igual o estagiário lá na redação. O estagiário está lá para ajudar. Se fizer uma coisa brilhante, ótimo, né? Mas não pode se cobrar isso dele. O estagiário brilhou, bacana. E tem muito estagiário brilhante, né? Agora o Flamengo, olha que situação. Ele tem que poupar jogadores contra o Botafogo, porque tem esse compromisso duríssimo contra o Emelec na semana que vem. Duríssimo não pelo futebol do Emelec, mas pelo resultado que o Emelec construiu no primeiro jogo. E, ao mesmo tempo, está 5 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Então, pode se complicar na corrida contra o Palmeiras se poupar jogadores também. Como é que fica, né? Que encruzilhada, né? É uma encruzilhada pro Flamengo, né? Porque ele não pode deixar, caso na quarta-feira não consiga essa... A gente tá falando de Flamengo e Botafogo domingo, mas nem como a gente não falar da partida de quarta-feira, né? O Flamengo, caso venha a ser eliminado da Libertadores, só vai restar o brasileiro. E com a derrota, o Palmeiras pode abrir 8 pontos de diferença. O Flamengo perdendo e o Palmeiras ganhando. Ou seja, é complicado tirar 8 pontos durante o campeonato. O campeonato é longo, tem muita coisa ainda. É por isso que o Flamengo tem que... O Jesus deve estar com a cabeça pensando o que ele faz para essa partida. Que o Flamengo até outro dia tinha jogadores demais para a posição. Quem vai jogar, quem não vai jogar, quem tem que sair para o Arrascaeta entrar, quem tem que sair para o Diego jogar, aquelas coisas. E agora está faltando todo mundo. Verdade. Quando contratou, não precisava para essa posição, já tem jogador. E agora não tem ninguém. Perdeu o Vitinho, que não era titular até a chegada do Jesus, mas vem tendo a oportunidade com o Jesus. Hoje já é um jogador de mais importância dentro do grupo, que o Jesus gosta dele, vem utilizando ele. O Bruno Henrique voltou de lesão.
aquela coisa, ou seja, tá bem, o momento do Flamengo é bem conturbado. O Gerson pode ser usado como esse jogador mais avançado, esse meia mais avançado. Aqui no Fluminense, antes de ir para a Europa, era assim, não? Ele está sendo usado como esse meia mais avançado pelo lado esquerdo, pelo Jorge Jesus, quase um ponta. Né? Eu acho que ele tem condições, e no Fluminense ele apareceu assim, de ser um armador, um jogador mais próximo do volante, um 8, né? Um jogador de saída de bola, na posição até do Arão hoje. Acho que ele é um jogador para colaborar mais com a armação do jogo pelo centro do campo. Não é esse cara de lado de campo que vai fazer jogada de fundo ou que vai aparecer como surpresa dentro da área, que está sendo configurado agora. Essa ideia de tê-lo pelo lado de campo é quase mais uma invenção do Jorge Jesus do que exatamente aquilo que ele pode oferecer de melhor. Na minha visão, ele é aquele cara do meio. Ele joga atrás do 10, né? 2016 eu joguei contra ele, Fluminense e Santa Cruz, em Volta Redonda, e ele e o Scarpa jogavam juntos. De frente, armando, toca, chega pra ele tem muita qualidade quando ele tem um meia à frente dele, que faz o jogo dele crescer. E ele com o Scarpa naquele jogo, eles arrebentam. Nós empatamos 2-2, mas foi bem difícil marcar eles, porque eles ditaram o ritmo do jogo. E nessa posição que ele vai bem. Eu gosto dele nessa posição. E o Jorge Jesus espera muito dele, até porque a pressão veio forte demais em cima do Jorge Jesus, cedo demais, né? Logo de cara, tá sentindo que é dirigir um time do tamanho do Flamengo, da euforia que o Flamengo vive nas vitórias e da pressão nas derrotas. E a gente vai falar de um cara que está chegando para viver isso, ele quer curtir isso, que é o Felipe Luiz, lateral esquerdo da seleção brasileira, está chegando ao Flamengo, né? E o Felipe Luiz chegou animado, se apresentou oficialmente, é o time de infância dele, né? E ele estava muito feliz ao chegar ao Flamengo, se apresentar e falar que está realizando o desejo de jogar a camisa do time do coração, viu o filho dele lá com a camisa do Flamengo, e ele falou também nessa apresentação. Foi uma decisão muito difícil, né? Depois de 15 anos jogando na Europa, de ter possibilidade de continuar na Europa, ter ofertas para ficar lá, mas tomar a decisão de voltar para o Brasil jogar. Mas é porque o Flamengo realmente, quando já falei em outras ocasiões, quando o Flamengo liga, realmente balança, é diferente. Decidi com o coração aberto, tranquilo, tomei a melhor decisão. Eu acho que a decisão que eu tomei foi realmente o que eu melhor tinha na minha cabeça, que me motiva no futebol sempre foi isso. Foi o desafio de poder entrar para a história do Flamengo. Isso aí, cara, é uma coisa que muita gente não tem oportunidade, entendeu? De entrar para a história de um clube. E hoje temos essa oportunidade, o Flamengo está nos dando essa possibilidade, né, de lutar por títulos, por ser importante aqui dentro, por fazer história, por escrever, por botar mais uma estrela aí na parede. Essa risaiada é porque acho que alguém estava ali com o celular, deu o famoso gemidão ali. Interrompeu a coletiva. Agora, Grafite, você passou quanto tempo fora do país? 10 anos. 10 anos. Você sabe o sentimento que ele deve estar tendo de voltar ao Brasil. O que ele vai estranhar nessa volta ao Brasil, ao futebol brasileiro, depois de 14 temporadas jogando no exterior? A logística, né? Quarta e domingo vai ser... Esse quarta e domingo é o que complica bastante, né? Eu, quando voltei em 2015... No começo tem empolgação, aquela coisa de voltar, mas depois, com o passar do tempo, eu começo a sentir quarta e domingo, o corpo é bem diferente. É praticamente 2 temporadas na Europa, né? Uma temporada do Brasil, o jogador que joga uma temporada toda do Brasil. Mas eu acho que ele vem bem, né? Ele é um cara que se cuida, é um cara que se cuida fisicamente. O Flamengo vai ter um planejamento para ele, como deve ter. Está tendo para o Rafinha também, que voltaram depois de longo tempo atuando na Europa. Mas no Brasil, que pesa bastante. Eu acho que o Jesus deve estar passando isso agora e vai passar também a logística aqui no Brasil. Jogo quarta e domingo, jogar no sul do país, jogar no Nordeste, aquela coisa, viajar para jogar Libertadores. Ele está vindo de férias agora também, né? Ele vem de férias, acabou a Copa América faz o quê? 15 dias? 2 semaninhas, né? Então. Agora, ele falou um negócio interessante. Quando o Flamengo chama, dá uma balançada. E ele falou do Flamengo, podia ter falado de outros grandes clubes do futebol brasileiro também. Corinthians, Palmeiras.
Você no exterior deve ter recebido alguma proposta de um grande futebol brasileiro enquanto você estava lá. Aí você pensa, pô, tô bem aqui, tô ganhando bem, tô morando num país aqui de primeiro mundo, disputando grandes competições, mas liga um clube desse tamanho, o coração deve dar uma coceira ali, porque né? o Flamengo é mundialmente conhecido, né? O Flamengo é um clube grande. Se você perguntar para entre 10 jogadores profissionais que estão começando a carreira ou já nunca jogaram no Flamengo, 7, 8 têm um sonho de jogar no Flamengo. O Flamengo é um clube de massa, um clube que... Eu conversava muito com o Léo Moura quando eu estava lá no Santa Cruz, e o Léo Moura falava, negão, o Flamengo na boa é... Mas na ruim também o bicho pega, aquela coisa 880. Ou seja, dá atenção. O que pesa muito pro Felipe é o fato da esposa dele, se eu não me engano, ser espanhola, e os filhos também, né? Já tem uma vida, uma rotina toda na Europa, voltar pro Brasil. A gente sabe que a rotina é diferente, a logística é diferente, até para a família. No começo também, quando eu voltei em 2015, a minha família sentiu um pouco também, mas a gente estava em Recife, onde é a nossa casa, onde a gente mora. Mas o Flamengo vai dar toda a estrutura aqui, eu acho que ele vai conseguir se adaptar bem. Ele tinha plano A, tinha plano B, né? Ele chegou a ter um plano A que era o Barcelona. O Valverde não aprovou a contratação dele, ele chegou a negociar, isso aí se tornou público, mas ele não encaixou o Barcelona. Ele tentou um contrato um pouco maior com o Atlético de Madrid. Ele especulou outras coisas na Europa. O Flamengo o tempo inteiro estava nessa parada. O Flamengo deu uma aumentada na proposta, ajustou as coisas para ele e as coisas ficaram legais para ele. O Renan Lodge, inclusive, no Atlético de Madrid, já estreou. Né? Hoje o Atlético de Madrid empurrou 7-3 no Real Madrid, num jogo amistoso. O Renan Lodge já jogou. Vinícius Júnior também do outro lado. Professor Zidane tem que arrumar a defesa, hein? Tem que arrumar um monte de coisa. Não sei se o Real vai levar alguma coisa nessa temporada, não. Mas o fato de ele não ter espaço no plano A, plano B dele, ou alguma outra coisa, facilitou essa vinda para o Flamengo também. Bom, e o Flamengo pensa também na recuperação do Diego, né? Boa sorte aí para o Diego, teve uma fratura no jogo contra o Emelec. E o médico, o doutor Tanuri, falou sobre a situação do Diego, como foi a cirurgia, tempo de recuperação, vamos ouvir. O atleta Diego teve alta hoje do Hospital Samaritano Barra e está sem dor, clinicamente sem queixas. Foi bem sucedida, como a gente já tinha dito ontem, a cirurgia dele, está indo para casa. Os próximos 20 dias ele vai permanecer em sua residência, porque a gente não pode colocar carga, não pode colocar o pé no chão ainda. E o nosso departamento médico vai estar avaliando ele constantemente e a gente semanalmente vai estar evoluindo ele, passando isso aí para vocês. Pois é, e o Diego já está com 34 anos, né? Dá tempo de recuperar e fazer um restinho de carreira bacana? Dá tempo, 34 anos hoje com tudo que existe no futebol hoje, trabalho de fisiologia, de análise de desempenho, de prevenção para o jogador voltar. Momento da lesão aí. Então, o Juan se lesionou ano passado, ele parou de jogar esse ano, mas ele já está jogando. A semana passada nós jogamos uma pelada juntos aí, ele está correndo bem, direitinho. O Diego, eu tenho certeza que o departamento médico do Flamengo, o Diego é um cara super profissional, ele vai conseguir voltar e jogar ainda. Na hora, por cima, nem parecia que era tão grave, né? Mas depois você vê a imagem mais fechada, o jogador equatoriano deu uma tesoura ali no Diego, né? Inclusive o Flamengo quer uma punição bota aí. A perna para proteger, né? O Diego vai fazer aquela proteção quando o jogador bota a perna para evitar que o outro toque a bola, né? É que tem uma tesoura mesmo, uma trava, né? Só que o pé o arroio do Emelec, ele até pediu desculpas pro Diego, mas o Flamengo não quer dar mole não, quer comer o puna o jogador. Só que o pé do Diego trava no chão, né? O pé dele trava e quando ele recebe a pancada, o pé dele vai, E o corpo tá girando. O corpo vai, só que o pé fica preso no chão, né? Foi a entrada imprudente do jogador. Eu não acho que ele teve a intenção de machucar o Diego, mas eu achei a entrada dele bem imprudente. E tornozelo é chato, né, pra sarar, né? Toda hora tá lidando, toda hora tá mexendo, né, Lino? E combinou um monte de coisa, né? Ruptura de ligamento com fratura, foi bem grave mesmo a lesão dele. Esse tipo de lesão, na idade dele, o cara volta se tiver cabeça boa. O Diego tem, né? Porque muitos jogadores, né? Não vai ser uma recuperação fácil, não vai ser simples. Esses 4, 5 meses são para a recuperação dele, para ele ficar bem clinicamente. Até recuperar ritmo, confiança, voltar a jogar futebol. 8, 9 meses. Ele leva um pouquinho mais. Ele vai jogar ano que vem, na boa. Ele faz aniversário, se eu não me engano, em fevereiro, né? Então já virou a idade, tá voltando aí com 35. Mas eu achei legal que ele está falando assim, ele já está, né, deixando mensagens de que ele está afim de voltar, de jogar, ele está com garra. Isso para a recuperação do cara é fundamental. Boa recuperação para ele, vai curtir a família aí. Obrigatoriamente vai ter que ficar ali com a família, curtir os filhinhos,
vão ajudar com certeza Vai ajudar na no dia a recuperação dia do do Diego. Flamengo, vai ajudar, ele vai se integrar, ele não vai aguentar ficar longe não, vai estar perto dos caras, ele é um cara cabeça, no dia a dia é um cara que acrescenta. É. Só para fechar a questão do Flamengo, tem também o Léo Duarte, zagueiro que tá para sair Pro Milan. por uma grana, né? É. Mas só o Flamengo vai receber 30 milhões. E tem outros representantes com direitos sobre o jogador. 92 jogos como profissional desde 2016, 2 gols, 12 cartões amarelos, 1 cartão vermelho. O Léo Duarte surpreende ao ter uma proposta do Milan. É um salto muito grande, assim, não? Porque até outro dia ele não tinha se firmado ainda como titular do Flamengo. Foi nessa temporada que ele se firmou, né? É um jogador de 23 anos de idade, né? Um jogador que, para essa posição, com essa idade, já tem uma maturidade muito acima da média. E times como o Milan não contratam jogadores assim sem antes observar muito. Ele tem hoje coisas que raros zagueiros têm e isso o torna zagueiro de padrão internacional. Ele é rápido, a recomposição dele é rápida e ele é bom passador. E é um jogador que tem ainda idade para evoluir. Acho uma contratação coerente e uma tremenda contratação. Belo jogador, gosto dele. Eu também. No final do ano passado, acho que foi 2 zagueiros que se destacou bastante. Eu falei do Léo Duarte e do Léo Pereira, do Atlético Paranaense. Então, são 2 jogadores jovens com um perfil para jogar na Europa. E o Léo Duarte, eu não estou achando espanto, não. Ele sair eu estou achando espanto no momento, né? Agora, no meio da temporada, que é o começo da temporada europeia. Mas eu achava que pro ano que vem, eu acho que ele já não ficava no Flamengo, não. O Flamengo já tinha contratado do espanhol o Pablo Mari, né? Que chega talvez... Deve jogar, inclusive, o Clássico. Provavelmente o Flamengo já sabia já há algum tempo dessa negociação do Léo Duarte, né? Pode E ele pode estrear agora contra o Botafogo. Tem o Rodolfo também, né? Né? E fazendo as contas aqui, ó, Henrique Dourado, Jean Lucas, Uribe, Léo Duarte. O Flamengo fez dinheiro com essas negociações esse ano. Somando tudo, dá 84 milhões. Então o Flamengo está gastando muito nessa temporada, trazendo jogadores, mas também com negociações, também arrecadou um bocado. E dessa maioria aí, não são jogadores que são destaques, não eram destaques do Flamengo quando saíram. Isso então, só Flamengo... esse ano, né? Só esse ano. O Flamengo Não, está e tem fazendo muito esse dinheiro mais. aí. E tem Renier para entrar nessa parada aí também. O menino vai começar a ter espaço agora. O mundo do futebol já está de olho nele. Ele vai ter proposta. Já tem vários clubes já negociando, especulando. Quando você entra nesse mercadão, né, se aproxima do mercado europeu, começa a transacionar, trazer jogador, a se envolver com isso, o teu selo, a tua marca, ela acaba se valorizando, ela cresce muito mais. O Flamengo entrando nesse circuito aí, ele vai fazer grandes negócios, para dentro e para fora. E esse Botafogo? Isso de um ano para cá, a gente tem que colocar aí o Vinícius Júnior e o Paquetá, né? Nessa lista, né? Imagine de um ano para cá que o Flamengo fez de caixa vendendo jogadores. Você botou o Jean Lucas, que estava no Santos. Jean Lucas também. E esse Botafogo que está a 360 minutos, a gente falou de dinheiro, dinheiro interessa ao Botafogo, né? Os jogadores pararam de dar entrevistas em virtude dos salários atrasados. Esse Botafogo tem condição de encarar o Flamengo, agora que o Flamengo deu essa baqueada aí no jogo do meio da semana, a pressão tá grande. É o momento certo, né? É uma chance para o Botafogo, né? A gente sabe que... Mas o momento do Botafogo também não é dos melhores, né? Dentro de campo, fora de campo, né? A questão de atraso de salários, tudo é difícil, né? Eu tenho contato com o Cícero, com o Diego, a gente se encontra de vez em quando e o pessoal fala, tá complicado, mas a gente vai levando aqui. Os jogadores mais experientes, que já são vividos, que já têm uma estrutura, conseguem levar, mas os mais jovens já é um pouco mais difícil. Mas o momento do Botafogo também, para tentar tirar proveito desse momento de estabilidade do Flamengo, do Botafogo não é bom também, não está conseguindo. O Flamengo conseguiu, eu lembro quando teve o jogo do Botafogo contra o Juventude, e conversando aqui com o pessoal que estava fazendo na cabine, o Léo comentou que o meio campo do Botafogo era meio pesado.